Ela se considerava grosseira e sincericida. E na primeira aula, disse que já ia me avisar de antemão que ela era muito difícil e que provavelmente ela não ia conseguir, eu não ia conseguir fazer ela mudar, encontrar o melhor tom dela. Mas o que ela não esperava era que durante esse processo de mentoria, ela ia se aproximar da comunicação não violenta e a vida dela ia se transformar. Hoje, você vai ter a oportunidade de conhecer a história de uma maranhense maravilhosa, de 42 anos, que adora gatos e cachorros, que está, sim, conseguindo melhorar seu tom e se relacionar melhor com as pessoas. Eu convido aqui para conversar comigo hoje a Sandra Maria Souza Rosa. Sandra, tudo no tom por aí? Conta para o pessoal quem é você. Então, meu nome é Sandra, eu gosto de bichos, eu tenho um gato e um cachorro, e alguns que eu ainda cuido, assim, dou ração todos os dias, né? Tenho um carinho muito grande por eles. E, assim, a minha questão na mentoria é porque eu me considerava assim, uma pessoa muito grossa, uma das respostas muito imediatas, muito certeiras, assim, sem resposta para ninguém, já cortando mesmo. Porém, eu percebi que, às vezes, algumas pessoas sabiam lidar com o meu jeito e as outras não. Então, eu teria que melhorar isso, né? Porque nem todo mundo é obrigado a aguentar a gente dessa forma. E aí, por isso, eu resolvi mudar, né? Procurei a mentoria para poder melhorar a minha comunicação, melhorar no meu serviço, no relacionamento com a família, melhorar em tudo. E eu percebi que realmente a gente melhora. A Mari faz milagres. Ô, Sandra, conta para mim, que problema que você tinha, assim, antes, principalmente antes de fazer a mentoria, que te fez procurar por ela, né? Que acontecia mais que te incomodava? Eu tinha um problema de comunicação. Às vezes eu falava alguma coisa e a pessoa entendia outra. E aí, quando ela me retornava, eu ficava meio assim, com raiva, porque ela não me entendia. Aí eu achava que ela, tipo assim, ela era de certa forma ignorante, porque não entendia o que eu falava. Então, eu falei, mas eu acho que às vezes também eu não consigo me expressar. Já havia algumas pessoas que falavam assim, não, mas você disse isso, eu entendi aquilo, então você tem que dizer de outra forma. Então, eu percebi nesse sentido também que eu precisava melhorar a minha comunicação. Não só a parte do não violenta, né, de ser de falar o que pensa, mas até para ter um melhor entendimento, né? Porque em qualquer lugar que eu estiver, eu acho que as pessoas têm que me entender, independente de ser o serviço, com os amigos, né? Eu teria que ser entendida, né? E da melhor forma possível, né? Então, essa foi uma das coisas que me fez procurar, e não só a questão também, tipo, de saber falar com as outras pessoas que eu vou conhecer. Tipo, se eu vou conhecer alguém, uma pessoa nova, eu gostaria de saber conversar melhor, saber me comunicar bem, ser uma pessoa agradável, não uma pessoa grosseira, né? Porque ela já teria uma impressão ruim de mim. Ótimo. Então, a sua principal dificuldade era em relação a ser compreendida, né? De não ter Sim. mal entendidos, de dizer uma coisa, a pessoa entender outra, o que é bem comum no dia a dia, né? Sim. E E fora as respostas diretas também. E a resposta direta você diz assim, ser sincerona, só aquele sincericídio de alguém falar alguma coisa que você não gosta e já rebater de cara, como que seria isso? É bem nesse sentido, tipo, as pessoas falar alguma coisa, aí eu responderia assim, tá, mas e aí? Como que resolve, né? Tipo, mas você não deu conta, né? Tipo, essas respostas, assim, já... Que a pessoa, às vezes, ela nem teria outra resposta se eu dissesse, entendeu? Tipo, esses dias mesmo, uma colega minha me perguntou assim, mas você... com o que você gasta seu dinheiro? Quase que eu falei, é da sua conta? Tipo, nesse sentido. E o que você fez? Não, eu falei assim, então, eu gasto até com dívidas, né? A gente paga boleto, né? Já tentei ser mais ou menos. Já é a Sandra versão 2, né? Versão 2.0. Uma colega minha de serviço, né? Eu falei, então, eu não tenho marido para pagar minha conta, né? Tentei, assim, dar uma amenizada, mas a vontade era, era aquela resposta mais direta. Ela foi um pouco invasiva, né? Né? Porque, tipo, nada contra dela.
Sim, mas você percebe que antigamente, né, quando você chegou aqui na mentoria, você falava muito sobre não conseguir se controlar, né? Quando você via, pá, já tinha falado aquela coisa que tinha vindo na sua cabeça, sem conseguir ter esse filtro. Então, você acredita que esse filtro, esse minuto que você conseguiu ter ali para respirar e não falar para ela, não é da sua conta, porque realmente não é, mas isso ia causar, né, um problema na relação de vocês. Você acha que esse filtro você conseguiu, por conta da mentoria, por conta desse processo de autoconhecimento que você está tendo agora? Sim, com certeza, porque senão eu teria respondido do jeito que eu acho coerente, entendeu? E não sentiria culpa nenhuma. É tipo a questão do não dizer não para mim, não é doído, até maior facilidade, estava tudo tranquilo. Responderia numa boa assim, para ela e continuaria normal, entendeu? Antigamente, você achava que essas coisas não eram violentas e agora você vê com outros olhos? Como que seria isso? De certa forma, eu não, para mim era tipo normal, era uma resposta, uma pergunta, uma resposta, simples assim, porque às vezes você pergunta o que quer e ouve o que não quer. Era mais ou menos isso, entendeu? Mas eu acho que hoje, às vezes, ela é, para mim, violenta porque as pessoas ficam até sem resposta, as pessoas ficam com aquela má impressão, nossa, você vai perguntar ou conversar com ela já vem com grosseria, com uma resposta pronta. Então, isso, assim, até dificulta o relacionamento, entendeu? Hoje eu percebo que dificulta, né? Mas, para mim, anteriormente, é super normal. Ai, gente, eu fico tão feliz e orgulhosa dessa minha mentorada, porque ouvi que você não considerava, né? Porque você respondia porque você se sentia agredida, né? Então, você queria, né, se defender, você queria se expressar de volta, porque muitas vezes a gente ouve coisas dolorosas e difíceis e quer se posicionar, quer se defender, né? Mas a partir do momento que você percebe que isso tem um impacto maior a longo prazo, né? Que não é só se defender na hora, mas deixa eu respirar, pensar o que eu posso responder para essa pergunta difícil, para esse comentário ácido, né? Que às vezes as pessoas fazem para a gente, mas sem prejudicar a relação no futuro, né? E eu acho que eu vejo muito essa evolução em você de conseguir visualizar isso que antes, né, você não visualizava, você simplesmente achava, você aprendeu a responder, a viver, a se comunicar dessa forma, e hoje, compreendendo melhor os impactos que uma comunicação menos assertiva, menos pensada tem, você consegue refletir sobre isso e se comunicar melhor, né? Então, estou muito orgulhosa dessa minha mentorada, com certeza. Teve, assim, alguma situação que foi mais a gota d'água ali, para você falar, putz, agora eu preciso melhorar mesmo, porque está atrapalhando minha vida? Então, situação assim específica, eu tive que eu pensei nisso, né? Mas foram assim, na verdade, duas que eu pensei em melhorar. A primeira foi porque eu convivo assim com o pessoal do meu serviço, eu tenho um convívio diário, então eles já estão acostumados comigo e eu tenho um certo jeito lá. Aí eu fui sair com outras amigas de outras, que não é do serviço, de faculdade, e aí eu tive o mesmo comportamento e eu vi que elas perceberam que era diferente. Tipo assim, quando eu estava lá com elas, quando eu estudei, naquela época era de uma forma, e elas viram que eu estava diferente, eu também percebi. Aí eu falei, então acho que é porque eu estou tão acostumada com aquele cotidiano, que as pessoas estão acostumadas comigo, e quando eu saio daquilo ali, dá uma diferença, uma certa diferença. Aí eu percebi que eu teria que saber me comunicar com todas as pessoas, não só aquelas do meu cotidiano, entendeu? Que elas estavam acostumadas, mas a partir do momento que eu saía daquele convívio, eu teria que comunicar com as outras pessoas, né? Então, por isso que eu achei gostaria de mudar, eu saber me comunicar com todas as pessoas, independente dos lugares, entendeu? E ser compreendida por elas, né? Essa foi uma das situações. E a outra situação é porque eu gostaria de sair daquele lugar que eu estava do meu serviço, então eu também ia conviver com pessoas novas e elas teriam que me compreender e eu teria que, digamos, de certa forma, conquistá-las. Então eu teria que ser diferente. Então, foi essas duas situações que fizeram
pensar nessa mudança, porque a pessoa, tipo assim, quem está nessa questão de mudança sou eu. As situações são diferentes, mas a mesma pessoa que vai estar nas situações sou eu. Então, quem tinha que mudar seria eu. É por isso que eu decidi mudar. É uma atitude muito corajosa, né? Porque mudar é sempre difícil, sempre doloroso. E você conseguir tomar essa atitude de falar, não, não tá certo, do jeito que eu estou fazendo, talvez não seja da melhor forma. E eu preciso buscar novas formas para melhorar meu tom, para ser uma pessoa melhor, para interagir melhor. Isso exige muita coragem, né? Muita humildade também, né? De se ver num lugar de vulnerabilidade, de espaço, né, para melhoria. Então, é muito legal você ter tomado essa decisão, com certeza. E no caso da mentoria do Meu Melhor Tom, por que você escolheu essa mentoria e não outra? Teve algum vídeo que eu fiz, alguma coisa que te despertou? Ah, a Mari vai poder me ajudar com isso. Ah, assisti uma live, e aí me chamou a atenção na live, que você falou um pouco da comunicação, as formas, as estratégias, os pedidos, né? E aí eu falei, então eu acho que eu preciso seguir esse caminho, porque eu preciso disso, dessas estratégias, de saber pedir, porque às vezes, exatamente por ter esse problema de comunicação, que as pessoas não me entendiam, talvez eu fazia os pedidos errados, da forma errada. Falei, então eu vou fazer a mentoria para saber pedir certo, né? Foi uma das coisas que me chamou a atenção. Aí, por isso eu falei, então eu vou fazer essa mentoria, quem sabe eu consigo melhorar os meus pedidos, né? E Olha, não ter esse gente, para problema. quem não sabe o que ela está falando, que ainda não fez a mentoria, né? Quando ela fala de pedidos, são um dos 4 componentes da comunicação não violenta, que ela já está super afinada, super por dentro. Ela era uma mentorada ali, que tudo que eu perguntava, eu ficava até sem graça, não errava nada, parecia que ela já sabia tudo de cor e salteado. E quando a gente fala de pedidos, é saber, né, pedir o que a gente realmente quer para o outro, porque a gente tem mania de querer que os outros adivinhem o que a gente quer, ao invés de falar diretamente. Então, saber fazer pedidos é fundamental, e a Sandra chegou a essa conclusão e tem feito pedidos bem melhores, né, Sandra? Ah, com certeza. Agora eu já sei pedir, né? Eu já peço da melhor forma, né? Eu já vou utilizando a CNV e já vou obtendo as respostas dos pedidos. E assim eu vou vendo essa diferença, né? De como era antes e agora, né? Como que tipo de coisa, assim, nos pedidos que você não costumava fazer, que agora você lembra de fazer? Eu lembro de pedir, assim, agora, né? Não só da melhor forma, e até assim o tom, às vezes, quando você fala, aí a pessoa percebe, né? E assim, eu acredito que algumas coisas eu fui atendida porque a forma como você fala, né? Ah, você poderia me ajudar assim, assim, né? E aí e a forma como você também utiliza, assim, a questão das necessidades, né? Tipo, eu tenho necessidade e eu utilizo esse pedido. Preciso da sua ajuda, você poderia colaborar comigo no trabalho. Foi uma coisa que aconteceu. Eu pedi ajuda para um colega meu e ele prontamente me atendeu e meu serviço começou a melhorar por conta da ajuda dele. E, lógico, da forma como eu fui pedir, eu acredito que tenha sido um resultado, entendeu? Mas a questão também de você saber falar com as pessoas, ela interfere muito assim na forma com que a gente atende, porque se você fala de uma forma ruim ou grosseira, a pessoa, às vezes, ela nem quer fazer, de birra, de raiva. Se você é uma pessoa simpática, legal, a outra vai querer te atender, porque ela fala, fulano é legal, eu vou ajudar ela. Então, acaba, não só o pedido, mas a forma como você faz, a pessoa acaba atendendo por conta disso. Arrasou, é totalmente CNV. Essa atitude sua, com certeza, foi uma teoria que você levou para a prática e deu certo e funcionou. Porque, é claro, se a gente, parece que no dia a dia a gente acaba se esquecendo desses detalhes, né? Mas se eu alfineto a pessoa, se eu julgo a pessoa, se eu critico, depois vou pedir alguma coisa para ela, qual que é a chance dela querer me atender? Diminui muito, né? Agora, se você fala sobre as suas necessidades, seus sentimentos, e fala, olha, eu estou precisando muito, estou angustiada com isso, você pode me ajudar? Com certeza a pessoa tem mais empatia com você, né? Falando em empatia,
Estou lembrando aqui de duas situações que você usou bastante empatia aqui também, que foi uma quando você ofereceu escuta empática, né? Ouvir de forma empática uma amiga sua que geralmente é ela que dava ouvido para você, né? E você, depois do processo ali da mentoria, se ligou que, nossa, eu também posso estar nesse papel de estar aberta, né, para ouvir os outros e fazer essa caridade mesmo, que é ouvir sem julgar, né, ouvir com empatia. Como que foi essa situação aí? Então, essa é uma amiga minha, desde quando eu entrei no serviço, eu, tipo assim, confiei nela, vi que era uma pessoa que você poderia confiar, e então eu sempre conversava com ela as várias situações, inclusive de serviço mesmo, ela super me ajudou. E aí, quando foi agora, inclusive até agora, recentemente, no serviço que eu tive mudanças, ela foi uma pessoa que eu procurei para conversar, mas ela estava de férias e acabou a gente não se falando. E agora, quando foi mais recente, eu encontrei com ela e eu, assim, eu senti que ela precisava ser ouvida, né? E eu já tinha aprendido sobre isso, né? Sobre a empatia também. Falei, então se ela sempre me ouviu, agora eu vejo de ouvir ela, né? Aí eu ofereci a ajuda para ela, conversei com ela, ficou super feliz, né? Ela ficou super feliz e a gente ia conversar, porém a gente ainda não conversou por falta de tempo, porque ela falou que ela tinha que resolver algumas coisas. Mas aí depois ela me chamava para conversar, mas eu não sei se ela resolveu o problema que ela tinha ou não. Mas eu sempre, às vezes, encontro no banheiro, porque ela fala, olha, se você quiser, a gente pode conversar. Ela lembra, fala, não, eu também, né? Aí, tipo assim, que a gente tá pronta para conversar uma com a outra, só falta a gente arrumar um tempo. Mas você sente que vocês se conectaram mais depois que você se dispôs? Ah, sim. Sim, com certeza. Eu acredito, a gente já tinha uma conexão, porém, como a gente trabalhávamos juntos, nós se separamos. E aí a gente quase não se via. Agora nós estamos nos vendo mais, até porque, como eu voltei a trabalhar na sede, a gente se vê, vira e mexe, a gente se encontra no banheiro ou no corredor. Só que a gente, tipo assim, como a gente está sem tempo, porque ela sai, dependendo do horário, que ela vai almoçar em casa, eu almoço lá no serviço, então ela já sai, né? Aí eu saio mais cedo, ela sai mais tarde, então a gente não consegue encontrar um tempo para conversar, entendeu? Tipo, vamos sentar aqui e parar, porque se a gente parar no meio do serviço, nós vamos ficar, sei lá, um tempão, né? Mas, assim, com certeza, ter entendido que é empatia fez você se colocar de forma empática, né, para uma pessoa que você já tem um bom relacionamento e que você está aprofundando ainda mais, né? Porque os relacionamentos são que nem plantas, né? Não adianta a gente ir lá ouvir ou ajudar a pessoa uma vez e nunca mais ligar para ela, nunca mais, né, estar à disposição. Então, eu acredito muito que eu percebi esse momento na mentoria que você começou a se observar, observar o que você fazia, observar se você estava sendo empático ou não, se colocar à disposição das pessoas, né? Eu sinto que cresceu uma generosidade do seu coração, de verdade, porque você começou a tomar atitudes que você dizia que não tomava antes, não porque não queria, mas porque não enxergava, né? Não conseguia ver que essas atitudes eram empatia e que essas atitudes iam ajudar você a melhorar seu relacionamento com as pessoas. Então, você dizer para um amigo que você está aberta para ouvir ele, por mais que vocês não conversem, não tenham tido tempo ainda, mas saber que tem alguém ali pronto para te ouvir quando você precisar, isso aquece o coração, que é uma maravilha, né? Isso é amizade. Eu não preciso estar ali toda hora conversando, mas eu sei que eu tenho uma amiga ali e que a hora que eu precisar, ela está com o ouvido pronto para me ouvir, sem criticar, sem julgar. E isso é lindo, né? Esse é o mundo do melhor tom, esse é o mundo que a gente quer viver. E uma outra coisa que eu lembro que aconteceu durante a mentoria foi uma situação da comida, onde alguns colegas costumavam levar, né, comidas para o almoço e até então você sempre levava a sua, mas acabava não compartilhando com o resto dos colegas, e aí você conseguiu enxergar aquela atitude dos colegas e falou assim, eu também vou entrar nessa, também vou levar minha comida, e naquele momento ali, vocês conseguiram compartilhar e reforçar e se conectar uns com os outros. Lembra para mim mais ou menos como que foi? Então, eu tenho uma amiga nossa do serviço que ela sempre leva comida, mas ela é muito generosa, assim, é dela, assim, ser generosa, né? E às vezes que a gente ia, a gente sempre almoça junto, tipo, todo mundo almoça no mesmo horário. Aí, às vezes que alguma pessoa não levava comida, aí tinha que sair
para ir almoçar no restaurante e acabava não almoçando com a gente. Aí ela falou, eu trouxe bastante comida para a gente dividir. Aí, uma vez ou outra que alguém não tinha comida, a gente começou a dividir as nossas com essa pessoa, porque ela não precisava sair, todo mundo almoçava junto, né? Aí a gente começou a fazer esse tipo de trocas, né? Então, todas as vezes, a gente faz isso agora, todos os dias, né? Aí, às vezes, eu levo, aí ela leva a mais, eu levo a mais, tipo assim, às vezes eu nem vou, teve vezes que eu nem ia comer, eu já levei para dividir com elas mesmo, e eu fui almoçar no restaurante. Legal. Você fazia isso antes? Não, eu sempre como minha comida sozinha. É uma companhia aqui, ó, que quer parecer. Ah. E o que Então, te fez ali mudar de atitude, né? Antes você simplesmente ia lá, comia sua comida e seguia a sua vida, e de repente você para e olha, putz, dá para eu fazer algo para contribuir um pouco com a vida das pessoas também. E isso melhora meu relacionamento com elas. Que momento que você percebeu isso aí, que fez você tomar essa atitude? então, eu acho que certa vez alguém não levou e eu levei, a gente dividiu, e a outra vez eu não levei. Então, as pessoas dividiram a comida dela comigo. Então, assim, a partir do momento que eu também precisei, eu acho que as outras pessoas também precisavam, né? Se alguém colaborou comigo, eu acho que eu tinha que colaborar com elas, né? E aí eu comecei a levar também, porque, de certa forma, o não levar comida, você tem gastos, você vai ter que comprar. E se a pessoa divide com você, é um gasto a menos. Mas ela teve um gasto a mais porque levou a mais. Então, a gente, na generosidade e tipo assim, na consciência, eu também vou levar, porque outra vez alguém vai ficar sem comer, alguém vai deixar de gastar e eu vou colaborar. Entendeu? Aí a gente faz isso até hoje. E recentemente teve outra menina que ela nem almoçava com a gente. Tipo assim, ela não era do grupo, né? Aí o filho dela ficou de férias, o marido dela também, e eles ficaram em casa. Então ela não. Era ruim ela ir em casa almoçar todos os dias, porque, tipo assim, ela ia gastar muito tempo, sendo que lá eles iam comprar comida. Então ela tinha que almoçar no restaurante. Aí a menina falou: não, eu trouxe comida, como a gente já dividia antes, né? Aí começou a dividir com ela também. Aí ela também teve a mesma atitude. Ela falou assim: não, eu vou trazer, porque é chato a gente ficar comendo e não dividir, que é só para a pessoa trazer para a gente. Então, acho que as pessoas têm essa consciência de certa forma, né? Aí ela começou, ela também dividiu, só que agora ela já voltou à vida normal, não está mais no nosso grupinho, né? Você consegue ver o conceito do paradigma da parceria da comunicação não violenta nessa atitude que você e seus colegas tiveram? Assim, eu consigo ver essa da parceria, da empatia, né? Por você colaborar com a pessoa. Eu vejo, assim, um pouco a parte do espaço interno está vazio, no sentido que você dá um espaço para outra pessoa, não só de ouvir, mas nesse sentido de compartilhar a comida, entendeu? Ai, meu coração, eu não vou aguentar aqui. É muito orgulho, gente, é muito orgulho, porque é tão bonito, né, ver uma pessoa desabrochando dessa forma. A Sandra já é uma menina maravilhosa, sempre teve um coração muito bom, mas ver ela enxergando coisas novas, né, aprendendo ainda mais, é muito bonito. Eu fico super emocionada, super feliz, muito orgulhosa do seu esforço, porque eu sei que não é fácil mudar, não é fácil se melhorar, é doloroso, mas, assim, é possível, né? E com conhecimento fica mais fácil, né, Sandra? Quando a gente está ali sem saber para onde ir, sem saber técnicas, conceitos, né? Estava falando do paradigma da dominação e da parceria, né, para Sandra, que, resumidamente, para quem não conhece, a gente vive no paradigma da dominação, que é essa disputa eterna de quem um ganha, outro perde, né? E a comunicação não violenta vem para trazer uma proposta nova. Vamos viver em conjunto? Vamos nos ajudar, a gente consegue ter uma vida melhor, a gente consegue se relacionar melhor se a gente parar de competir e se juntar para se unir. Esse momento de vocês é um momento lindo, um momento assim que está faltando muito no mundo hoje. Já pensou assim, em todos os lugares as pessoas compartilhassem a comida? Não ia ter fome no mundo. Então, assim, ter esse momento que parece tão pequeno, né, dentro do ambiente de trabalho, mas que reúne as pessoas, que traz mais pessoas para perto,
Isso aí é um senso de humanidade, de coletividade lindo, incrível. Isso é o amor, né? O amor une as pessoas. Então, sem dúvida, colocar isso em prática é uma das coisas mais lindas que a gente pode fazer para viver melhor, né? E o ambiente de trabalho fica melhor, lidar com as pessoas fica melhor. Tenho certeza que ficou mais divertido ir trabalhar e por horário do almoço depois disso, né? Ah, com certeza. É tipo, é compartilhamento fora do horário do serviço, assim, de amizade, né? A gente vê que acho que isso vai durar assim para a vida inteira, que não é só colega de trabalho, né? A gente virou amigo, que a gente divide a comida, a gente divide os momentos de alegria, a gente divide, né, as nossas angústias, então é super legal, né? É bem válido. Que ótimo. E assim, queria saber também se você teve alguma coisa que você fez para contar aí, alguma dica para quem está assistindo, de como aplicar essas coisas no dia a dia, assim, na hora que acontecer alguma coisa, você pensava ai, deixa eu lembrar desse conceito, ou você fazia alguma coisa para mudar de comportamento, principalmente no trabalho? Então, às vezes, dependendo da situação, eu não tive nenhuma situação, assim, que eu precisasse, tipo assim, aquele momento de relaxamento, de sair, de tomar uma água, de ir no banheiro. Ainda não, que eu me lembro, ainda não. Mas eu observei, assim, pessoas que vieram conversar comigo e a forma como elas conversavam. Então, eu vi esse conceito, tipo assim, uma vinha fazer um pedido um pouco grosseiro, de uma forma grosseira, tipo, da dominação, e a outra vinha mais da parceria. Eu comecei a observar isso, entendeu? A forma como elas vinham conversar, eu vi os conceitos nisso, né? É, da forma como elas vinham conversar, a forma como elas sabiam pedir, né? Então, eu comecei a observar, não, assim, nas pessoas, né? E em mim também, tipo assim, a forma como eu observava, a forma como eu julgava, né? Então, eu comecei a observar também nas situações, né? Sobre os conceitos. Você falou muito de espaço interno, né? Você tem conseguido ali lembrar de olhar para o espaço interno? Como tem sido isso para você? Esse conceito que é tão importante que a CNV traz, né? Da gente olhar para o nosso coração, ver como a gente está antes de conversar com alguém, porque, né, aquela história, você vai conversar brava, triste, com raiva, sempre vai sair besteira da nossa boca, né? Então, dá uma olhadinha ali para ver como você está antes de ir para essa conversa, é sempre muito oportuno, né? Você tem conseguido olhar? Você conseguiu praticar alguma vez? Como que foi? Sim, recentemente eu olhei por espaço interno e observei também as minhas atitudes, né? Não, em resposta com as pessoas, no comportamento que eu tinha antes, tipo, recentemente teve uma situação que eu conversei com um colega meu, a gente já tinha uma relação, assim, até boa, né, de brincar, de conversar, e aí, recentemente, eu não sei se era o assunto ou o que que foi, eu brinquei com ele, e aí eu tive a impressão que ele não gostou da brincadeira, né? E ele senta numa outra sala, eu percebi que ele foi resmungando para outra sala, mas não me lembro assim, de ter ouvido o meu nome, mas eu vi que era pela situação, pela brincadeira, né? Então, aí eu fui olhar o espaço interno, tipo, como eu estou lidando com isso, né? Como que era antes, exatamente, como que era o meu comportamento antes, né? E aí eu não fui dar nenhuma resposta para ele, nada. Eu fui me observar, fiquei na minha. Aí tem uma curiosa aqui. Tem mais gente querendo praticar CNV aqui. Quem quer essa gatinha? Tá curiosa aqui, meu Deus do céu, que apareci. Para você ver como eu amo bicho, né? Que apareceu. Sim, apaixonada por gato. Então, aí eu fui exatamente olhar meu espaço interno nessa situação, entendeu? Eu falei. Como que você Né, estava? Você estava nervosa? O que você percebeu? não, eu percebi, tipo assim, que às vezes a gente faz brincadeiras que as pessoas não gostam. Então a gente tem que saber olhar isso também. Que legal, que evolução, Sandra. Muito maravilhoso isso, porque é tão automático nosso, né? Fazer piadinhas, julgar, ser crítica. Faz parte da gente isso. E a gente não pode também, né, se julgar dessa forma. Mas começar a se observar é tudo para mudança. É o principal. Se você não enxerga que você faz algo, como é que você vai melhorar? Então, o primeiro passo, e eu estava até te falando anteriormente, que
o objetivo dessa mentoria inicial de comunicação não violenta é justamente esse, trazer consciência. Eu trouxe muitos conceitos de CNV para você, e não dá para praticar todos em 5 semanas, 4 semanas, é muito pouco, né? São habilidades que você vai precisar desenvolver a vida inteira. Claro que não vai demorar a vida inteira para você ficar boa nelas. Se você praticar, pelo menos comigo, assim, eu percebi grandes mudanças de conseguir já naturalizar algumas coisas de 3 a 6 meses, praticando bastante. Eu já senti que consegui melhorar relacionamento com o marido, com família, no trabalho, lidar com situações difíceis. Então, são coisas que a gente tem que ir trabalhando conforme as coisas da nossa vida vão acontecendo, né? Então, assim, esses conhecimentos que eu te trouxe agora, nessa primeira mentoria, justamente para trazer essa consciência para você. Ai, será que eu não falei muito ríspido com alguém? Será que eu fiz uma piada certa? Será que eu pedi da melhor forma possível? Como que eu tô? É para você começar a se perceber. Isso já é muita coisa, não é pouca. E aí, em seguida, o próximo passo vai ser naturalmente, claro, continuando fazendo os exercícios, continuando se percebendo. Isso vai se tornar cada vez mais natural, porque toda vez que a gente se percebe, a gente se corrige. Você percebeu, opa, fiz uma brincadeira talvez num tom que a pessoa não gostou. Você não vai fazer da mesma forma de novo. Você já se percebeu. Você pode até errar outras vezes, de outras formas, mas você vai se lapidando conforme você se observa. E esse processo é maravilhoso e é dessa forma que funciona. Então, assim, super indico que você continue. Eu visualizei isso em todo o processo da mentoria, de você se observando, de você percebendo as pessoas, se percebendo. E isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é muito difícil, não é fácil. É para poucos. É para quem faz CNV, melhor dizendo. E assim, que você acredita que sejam suas maiores conquistas assim ao longo desse processo todo? Então, essa questão da observação, de julgamento, porque antes eu fazia muito, para mim tudo era julgamento, entendeu? Eu não tinha nenhuma observação, era só julgamento. E hoje em dia eu observo mais. Lógico que eu ainda tenho os julgamentos, igual esse que eu percebi, essa questão de brincar, tipo assim, não foi um julgamento, mas foi uma forma que eu parei para observar depois, né? Então, mas geralmente você tem um julgamento quando a pessoa já vem, exatamente, ela fala alguma coisa, você já responde de outra forma, então você já julga também no mesmo nível, né? Então, hoje em dia, não, hoje eu tenho mais essa questão da observação, dos pedidos, né, da necessidade, dos sentimentos, tipo, eu gosto da parte que eu contei sobre o rapaz da brincadeira, aí eu parei para observar, e falei, meu sentimento, e nesse sentido estava errado, tipo assim, você brinca e ofende a pessoa, às vezes fere os sentimentos dela, né? E para você não tem problema nenhum. Aí depois eu parei para observar, tipo, se eu tivesse na questão de empatia, se eu tivesse naquele lugar, teria me ofendido, talvez, né? Teria me sentido ruim, né? Ficaria com sentimento ruim. Então eu observei bastante nessa questão de observar isso também. Olhar mais para mim. Dele, literalmente, você teve empatia por ele, né? Se colocar no lugar da outra pessoa, observar, olhar mais para mim, tipo, não só essa questão do espaço interno, mas para mim, tipo assim, como eu sou a prioridade. Hoje em dia eu busco outras coisas para mim mesmo, entendeu? Que antes eu nem olhava, tipo, você não tinha certa importância, né? Não, hoje já preciso disso, isso é para mim, para me sentir bem, né? Então, eu aprendi bastante coisas que eu me lembre, né? Agora eu aprendi bastante coisa. Essa questão do paradigma da dominação, onde um perde, outro ganha, né? Um manda, outro obedece. Não precisa ser sempre assim, né? A gente pode melhorar, né? Podemos fazer parcerias, podemos dar ideias, podemos ter novas ideias, fazer novas amizades, né? Mudar um pouco dessa relação de trabalho e amigos, né? Igual a questão da comida, a gente já virou amigo, não só colegas de trabalho, né? Então, eu vi bastante isso. Eu acredito que eu tenha estado tenha aprendendo bastante aí, viu? A questão também da hierarquia foi um ponto que eu lembro também que a gente conversou bastante,
E talvez você tenha mudado um pouco a percepção sobre isso, né? Assim, no sentido que, às vezes, tipo assim, a gente quer resolver o problema e a gente acha que pulando a hierarquia, subindo os degraus, assim, fazendo pontos, né? A gente consegue resolver melhor, né? Mas aí a gente tem que ver que existe toda uma hierarquia, assim, tem que falar com o fulano, com o chefe imediato, o chefe falar com o chefe para poder resolver, né? E assim eu fiz com um colega meu que estava precisando de uma situação, eu falei com a minha chefe, depois fiz o pedido para ele e depois eu colhi os frutos que realmente deu resultado, né? Deram resultado. Então você já teve uma oportunidade de pôr em prática depois. Sim, aí então acho que as coisas funcionam assim, se resolvem melhor assim, se você seguir toda uma hierarquia, né? Embora, tipo, eu gosto de resolver as coisas da hora, eu sou muito de agilidade, assim, vamos resolver, vamos fazer acontecer e pronto. Né? Independente de como vai ser, eu quero resolvido, né? Mas eu vi que tem que seguir um certo passo a passo para poder ser melhor resolvido. Ai, que bom, Sandra. Foi um ganho. Foi um enorme ganho, porque a gente conversou muito sobre isso na mentoria e eu já pensei da mesma forma que você, eu também tenho essa necessidade de eficiência, de agilidade, de ver as coisas acontecendo, né? Esse é o perfil de gente que executa. Isso não tem nada de ruim, né? Isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter empatia pelos outros, né? E não desrespeitar os outros, e não querer que tudo seja no nosso ritmo. E se a gente obriga, né, as pessoas a irem no nosso ritmo, a gente acaba não sendo empática com elas, porque a gente não considera elas, não considera as necessidades delas, né? E aí, depois que eu entendi essa importância da hierarquia, né, que eu também via, que nem você via antigamente, de que, isso serve para atrapalhar, vai demorar, não sei o quê, se eu já posso pular, né, se eu já posso resolver, para que eu vou ficar falando com várias pessoas? E hoje eu vejo que cada um tem seu papel, né? Então, se a gente faz o nosso papel e respeita o papel do outro, tudo funciona melhor. Às vezes a gente acha que pular a hierarquia, por exemplo, vai trazer algum benefício para a gente, mas a longo prazo só traz prejuízo, porque a gente acaba subindo, né? Passando por cima dos outros, e isso prejudica as nossas relações, a pessoa se sente desrespeitada, e aí aquilo que poderia ser fácil para a gente começa a ficar difícil, porque as pessoas começam a se fechar para a gente. Então, ter conseguido enxergar isso também é uma conquista imensa, porque às vezes, eu ouvi esse conceito recentemente, que a comunicação não violenta é dar um passo para trás para dar vários para frente. Então, eu estou ouvindo alguém falar alguma coisa, estou vendo alguma coisa que eu não gosto, eu não concordo, eu respiro, penso aqui como que eu tô, o que que eu preciso, como que tá a situação ali também, aí eu vou resolver, e aí eu consigo o que eu quero, né? Porque aí eu tenho tranquilidade para resolver o que eu quero. Mas antes de tudo, eu dou esse passinho para trás. Então, que às vezes parece um passo para trás, né? Que é respirar, que é não falar na hora, que é não pular a hierarquia, que é uma série de coisas que a gente antes faria, né? Mais rapidamente, mas sem considerar a relação, depois a gente percebe que isso só estraga, né? Só prejudica a nossa vida a longo prazo. Então, é um passo para trás para vários para frente. Lembra sempre disso, para ter paciência mesmo, porque é difícil ter paciência nessa vida, né? Pedir para as outras pessoas, você tem que esperar uma resposta, e aí demora, e aquilo vai perdendo, você vai perdendo a paciência, que é uma coisa que eu já não tenho muita, né? Estou aprendendo a ter. Eu até brinco, né? Eu falo assim, que meu pavio é igual perna de anão, curtinho, né? Eu estou sentindo que essa perna desse anão está crescendo. Só de ter respondido de cara, né? Aquela pessoa que perguntou do seu salário, já estou sentindo que está esticando a perna desse anão. Ela vai crescer, com certeza, cada vez mais, usando as práticas, não tenho dúvida. E que dicas que você daria para uma pessoa ali que nem você estava lá no início, na primeira sessão, quando você virou para mim e falou assim, nossa, olha, não tem jeito. Ela já chegou assim, gente. Isso é muito difícil, síndrome do impostor batendo pesado nela, e ela pensando, nossa, o que é muito comum, todos nós temos, eu também tenho.
e pensando, nossa, não vai dar certo, é muito difícil mudar. E hoje você está aqui contando para mim um monte de coisas que você está fazendo, que você não fazia antes. Uma nova Sandra, uma Sandra que não existia um mês e pouco atrás, e que agora está aí contando que consegue sim ser menos violenta, consegue sim se comunicar melhor, consegue sim mudar e ter sua melhor versão, seu melhor tom. Que dica você daria para essas pessoas que ainda não conseguiram? Olha, eu recentemente estava até conversando com uma amiga minha sobre isso, né? Sobre o curso, e eu estava conversando, falando para ela, né? Que eu acho que isso faz as pessoas, um mundo, constrói um mundo melhor, faz as pessoas mudarem, né? E eu dou a dica assim que elas busquem, né? Busquem melhorar cada vez mais, não só na CNB, talvez elas nem tenham um conceito, mas melhorar o jeito delas mesmo, né? Melhorar a forma de ser mais empática, mais simpática, né? Mais leve, não levar tudo a ferro e fogo, né? Não se estressar muito. Às vezes a gente fica estressada, já fica com raiva, já desconta nos outros, e acaba sendo um círculo vicioso, né? Porque se todas as outras pessoas que você lidar também for reativa, né? Aí você vai só uma levando para outra, porque é ruim. A gente quer coisas boas, né? Assim como eu não tinha essa questão da técnica, da teoria, entendeu? Talvez um pouco o meu jeito era exatamente isso. Eu tinha essa falta disso, né? Então, eu dou dica para as pessoas, mesmo que elas não tenham a técnica, não saibam, né? Elas melhorem nas atitudes, em qualquer coisa, entendeu? Seja de ajudar alguém, seja de ajudar um bichinho, seja de tratar bem alguém, até numa relação que alguém pedir, você não ser mal educado, né? Você ser uma pessoa simpática, né? Porque às vezes a forma como a pessoa já vem falar ou reclamar, você já quer responder no mesmo tom, né? Então, você sendo até mais educado do que ela, às vezes faz até ela pensar melhor da forma como ela veio falar com você. Às vezes, você sendo super educado com ela, fala, nossa, eu fui grosseira, né? Deveria ter sido dessa forma. Acho que nas mínimas coisas, assim, acho que melhora muito, né? Essa é a minha dica. Mas é lógico que elas deveriam procurar a CNV e aprender, mas não sei se todo mundo quer também, né? Sim, tem que estar pronto. Assim, tem um filósofo que diz que não adianta uma mulher que não está grávida querer parir um bebê, né? É preciso que a pessoa esteja grávida para conseguir gerar um fruto, gerar um filho. É preciso que tenha terra fértil, né, para a árvore crescer. Então, é preciso que a pessoa esteja pronta. Não adianta chegar alguém aqui para mentoria que nem sabe que precisa melhorar, que não tenha o nível de coragem, de humildade, de vontade, como você teve, né? De chegar até aqui e falar, sim, eu quero melhorar, eu vou melhorar, vou fazer esse esforço, e conseguir, como você conseguiu, e vai continuar conseguindo e melhorando cada vez mais seu tom daqui em diante, eu tenho dúvida disso. E uma das mentoradas mais disciplinadas e com uma evolução mais rápida que eu já tive, sem dúvida. E ó, quem me conhece sabe que eu não minto e não falo exageros. Se eu estou falando é porque realmente é verdade. Porque a sua evolução foi muito grande em pouco tempo, né? Um mês para mudar comportamento é rapidíssimo, né? É muito pouco tempo. Comportamento não é que nem, né, um trabalho, uma coisa técnica que se faz. Comportamento exige muita repetição, consciência, existe esforço. E, assim, o tanto que você conseguiu evoluir nessas poucas semanas é, assim, de verdade, de dar orgulho para mim. E tenho certeza que as pessoas que estão convivendo com você podem já ver isso, né? Ver essa melhoria na relação, melhoria na convivência, na comunicação, e com certeza a longo prazo elas vão perceber muito mais, porque é visível, né, para as pessoas à nossa volta, quando a gente começa a ser uma pessoa de melhor convivência e elas querem se aproximar da gente, a gente começa a ser uma pessoa que atrai pessoas também, né? Você se sente assim? Assim, agora eu percebo, sim, que não só eu melhorei, mas as pessoas também percebem, né, que eu melhorei, assim, até comento algumas
Teve algumas coisas. comentários? Conta aí para mim. Não, então, eu comentei lá no meu serviço que eu estava fazendo, né, o curso e tal. Aí, no começo, assim, tipo, você ia colocando em prática, né, comecei a colocar em prática algumas coisas, até nos desafios, né, comecei a fazer os desafios, e aí você vai colocando em prática. Aí as meninas já perceberam, assim, nossa, mais simpática, né, mais legal. Eu falei, ai, que bom, né? A gente evolui, a gente melhora. E aí a gente estava até conversando sobre maturidade, né? Que as pessoas, às vezes, a gente tinha um certo comportamento, hoje a gente não tem mais, né? Desde assim, da questão, desde a adolescência, até em sentido, até em casa, em família, a gente fala, então é questão de maturidade, né? Hoje eu nem me importo mais, eu nem me estresso. Às vezes, se alguém se estressa com alguma coisa do serviço, fala, não perde isso, a sua alegria, não, né? Não esquenta com isso, não, daqui a pouco passa, né? A gente faz uma piadinha para melhorar, então, tipo assim, você até anima o colega, a gente fala, coleguinha, né? Brinca com o coleguinha. Então, acho que até o trabalho flui melhor. Tipo, não é aquela coisa de você estar lá obrigada, carrancuda e não fala com ninguém, ou é grosseiro com as pessoas, entendeu? E A você gente vai. aplicou bem no trabalho, né? Que é o ambiente que você mais fica, né? Os desafios Sim, da mentoria, os exercícios, sim. você aplicou Era, bastante no trabalho. era tudo um trabalho, que era, assim, na verdade, era o meu maior desafio, né? Porque você convive com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Às vezes elas falam alguma coisa que a gente não gosta, às vezes a gente também fala coisas que ela não gosta. E a gente atende ao público. Então, o público que vem, você não sabe como ele vem, entendeu? Ele vem de qualquer forma, no sentido assim, às vezes ele vem cobrar, já vem com raiva, às vezes ele vem agradecer. Então, a gente não sabe como vem o público, né? Então, a gente tem que estar bem para receber esse público, ter uma resposta para esse público. Às vezes, você vai dar uma resposta tipo, igual no meu serviço. Se o meu serviço estava atrasado, então você tinha que falar, olha, você tem que esperar um pouco. Às vezes, a pessoa não quer esperar, ela já vem. Mas a forma como você conversou, olha, se você puder esperar, porque as outras pessoas também chegaram primeiro, existe uma ordem de chegada, né? Assim que resolver delas, vai resolver o seu. Você pode aguardar um pouquinho, você tem o número de telefone, você pode estar ligando para saber como que tá. Então a pessoa já vai ficando mais tranquila, entendeu? Ela não vai gostar da resposta, mas ela já vai aceitar menos do que você falar, não vou fazer agora, não tem muita gente na sua frente. Entendeu? Isso aí, tenho certeza que você aprendeu da lição de como dizer não sem ofender. É justamente isso, né? Para quem não sabe, a Sandra trabalha na Secretaria de Planejamento, é isso, Sandra? Isso. Do estado de Mato Grosso, e ela trabalha com aposentadoria dos servidores, né? Então é uma coisa muito delicada ali, né? Todo mundo que quer aposentar quer para já, né? Tá ali há anos esperando por esse momento, e aí ter que esperar mais, né? Às vezes é uma coisa muito difícil de ouvir para a pessoa. Então ela tem que ter todo um jeitinho, um melhor tom, né? Para lidar com essas pessoas e ter que dizer não para elas, porque muitas vezes, né, o fluxo para a aposentadoria é muito complexo, né, longo, não depende só da Sandra, depende de várias áreas, então ela ter que dizer não sem impactar a pessoa, impactando menos, né, é uma arte, né, Sandra? E você está conseguindo fazer, graças a Deus, isso com certeza melhora a vida das pessoas, né, porque se eu ouço um não rasgado ali, não deu. É muito pior do que se eu ouço, e agora não dá, mas eu estou trabalhando na sua aposentadoria. Nossa, dá um conforto muito maior para o coração de quem ouve, né? E para você que está ali do outro lado, também tendo que dar não se você gostaria que fossem sims, né? Ah, sim, com certeza, porque assim, tipo, a pessoa vai aposentar, então cada vida dela é uma vida. Tipo assim, tem gente que trabalhou muito tempo, tem gente que trabalhou pouco tempo, tem gente que veio de outros lugares, então cada situação é uma situação. Aí a pessoa, tipo, chega, geralmente, tipo, ela entrou com o pedido mês passado, ela quer aposentar logo, porque ela quer parar de trabalhar, né? Quer ficar trabalhando. Aí, tipo assim, no dia 1º, dia 10, ela já quer o resultado pronto, né? Mas não dá, não é assim. Né? E às vezes e também tem, tipo assim, às vezes uma pessoa só pede aposentadoria, você faz rapidão, às vezes é 5, 6. Tipo, essa semana mesmo tinha 6 processos que eu vim desde o do final do mês passado, assim, eu já mandei, tipo, dia 3 eu estava mandando processo. Então, assim, eu já estava com um monte de processo que eu já mandei essa semana, né? Então, foram mais 6 pessoas.
E essas 6 pessoas não dá para você fazer, tipo, rapidinho. Então, quem estava, tipo, na fila do sexto já estava agoniado, né? Mas quem já estava... Você usou todo o seu conhecimento de comunicação não violenta para falar com elas e dar esse não? Sim, eu falei com elas com todo jeitinho, né? Expliquei a situação. Falei, olha, até para elas terem empatia, se elas estivessem no segundo lugar, como que eu já ia conseguir mudar para o sexto? Elas não iam gostar, entendeu? E cada um demanda um tempo. Eu não, às vezes, tinha pessoas que pediam um prazo, tipo assim, quanto tempo você vai terminar? Eu falei, mas eu não sei como que funciona a vida do anterior ao seu. Eu não posso te dar um prazo, né? Se eu soubesse, estivesse fazendo, eu já te falo, ó, vou terminar daqui uma semana, poderia dar um prazo. Mas eu nem cheguei no processo dela, não tem nem comecei a analisar, não tem como eu dar um prazo para outra, entendeu? Falei, ó, pedi que ela aguardasse a vez dela, que assim que eu tivesse resposta, eu falaria. Tanto ela falou, não, mas o meu é facinho, né? Falei, mas o do outro pode ser difícil. É. O dela é fácil, mas do anterior tem toda uma ordem, ninguém pode passar na frente de ninguém. A pessoa fala assim, mas a minha situação, minha vida é muito fácil. Eu falei, mas a do outro pode ser difícil, como que eu vou te dar um prazo? Né? Então, eu comecei a explicar e falar de uma forma bem delicada, né? Para a pessoa entender. Tanto é que essa semana eu já terminei até o processo da pessoa, já assim, ela já está super de boa, ela encontra comigo e está super feliz, assim, não, já está para lá. Eu falei, não, está para lá, né? Aí ela veio me dar, esses dias voltou o processo, ela veio conversar comigo, voltou, já falei, não, já resolvi, no mesmo dia eu já devolvi. Então, assim, a gente já está nesse impasse, a pessoa já sabe como que funciona, né? E já viu que eu estou trabalhando, que funciona dessa forma, do jeito que eu havia explicado. Fica mais leve trabalhar assim, Sandra? Fica mais compreensível, porque as pessoas já vêm para a gente, elas já voltam, na primeira vez que elas vêm lidar, elas já vêm, tipo assim, armada. E aí, quando você conversa com elas, você vai explicando, quando elas já vêm na segunda vez, ela já vem assim, entendendo, meio que, tipo, entendendo, ela já sabe que ela já vem até uma forma de perguntar diferente também. Entendeu? Ela já não vem perguntar daquele jeito. Ela, olha, eu sei que é assim, mas tem como resolver? E aí, todas as vezes que a gente vai conversando, você vai percebendo que se torna mais leve. Você já está pensando, e você vai na festa? Já está até fazendo amizade. Tudo isso porque você sabe se comunicar bem. Você sabe, né? Agora sim. Que bom. E, por fim, queria saber, claro, se você indicaria, né, a mentoria Encontrando o Meu Melhor Tom para as pessoas. Você acha que realmente transforma vidas? O que você diria? Eu indicaria, sim, inclusive falando do serviço, tinha uma amiga minha que ela já tem essa forma, assim, talvez se ela utilizasse, seria mais para lapidação, porque ela é uma pessoa super legal, ela é pessoa educada, tipo, ela já tem a CNV, assim, um pouco, talvez sem saber, né? Igual eu não tinha porque eu não sabia, e ela tem, mas sem saber. Legal. Aí ela até falou assim, eu conversando sobre o curso, ela falou, fulano, que é uma amiga nossa que também trabalha junto com a gente, ela falou assim, fulano deveria fazer esse curso. Aí ela já viu melhor. Porque fulano era tipo eu, e fulano até hoje, se ela não gosta de errar, ela já aumenta o tom, se você falar uma coisa para ela que ela não gosta, ela já aumenta o tom de voz, assim. Aí as meninas até falam, briguenta, né? O apelido dela já é briguenta. Já vamos mandar um folhetinho da mentoria, esquecer na mesa dela, por acaso. Ela falou, ela poderia fazer. Isso é tão bom para todo mundo, né? Não, poderia. Aí, dica aí, manda esse vídeo para aquele colega chato, insuportável, que vive de mau humor. Quem sabe, né? Aquela dica básica, só esquecer ali, mandar no inbox, aquela indireta, né? Para a pessoa. Né? Ela precisa, né, melhorar o tom dela, também seria uma boa. Sandra, você gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Ou você está satisfeita? É isso mesmo? Então, eu gostaria de dizer que, tipo assim, não só indicar, mas dizer que, assim, as pessoas, como eu disse, se elas quiserem fazer, né, não adianta eu indicar para essa minha amiga e ela não querer fazer, não vai resolver nada, né? Mas eu indico muito a CNV, que melhora muito, né, a vida da gente. E, assim, não só a vida da gente, a vida das pessoas ao redor da gente, né? Com que a gente convive, né? Melhora, e assim, eu acredito que melhora o mundo também, né? Porque cada passinho que você dá, cada
como diz, gentileza gera gentileza, cada gentileza que você faz gera gentileza para uma outra pessoa, né? Então, tem até um filme que eu assisti que ele chama Corrente do Bem, que você faz um bem para 3 pessoas. E nisso, essas 3 pessoas vão fazendo bem, e aí as coisas melhoram, né? O filme é muito bom. Então, eu indicaria para as pessoas fazerem, e não, como eu disse, não só se elas não tivessem esse conhecimento, mas que elas mudassem. Que elas mudassem para melhor, e que elas melhorassem, não só o mundo dela, mas de outras pessoas também. E eu fico super feliz, né? Assim, melhorou muito para mim, resolveu muito para mim, assim, eu parei para observar muitas coisas, né? Estou muito feliz com a mentoria, triste porque está acabando, mas muito feliz pelo aprendizado, né? Pelas poucas mudanças, né? E a professora é excelente também. Eu que fico feliz, te agradeço muito por ter vindo conversar com a gente aqui hoje. Você é uma simpatia, é um orgulho aqui da prof. E ver essa evolução. Você já era uma pessoa maravilhosa, mas com certeza todos nós temos muito, né? Eu também estou sempre aprendendo e temos sempre muita coisa para evoluir, e ver e compartilhar esse caminho com você, para mim é o maior presente do mundo, de saber que eu pude contribuir com a sua vida de alguma forma, e com certeza você também contribuiu com a minha também. Aprendo muito com você, aprendo muito com as pessoas, porque isso aqui não é daqui para cá, isso aqui é uma troca. Com certeza, juntos, né, uma conversa por vez, a gente vai mudar o mundo e vai melhorar nosso tom e para viver muito melhor e viver aquele mundo que a gente sonha em viver, né? Que é um mundo de paz. Obrigada. Verdade. Um beijo. Beijo. E até a próxima.